Está começando mais um TCE Notícia, que hoje vai falar sobre a criação de um sistema que pode melhorar o acesso da população aos serviços públicos de saúde. O Pacto pela Regulação do Acesso aos Serviços de Saúde, o PRASaúde, foi assinado pela Rede de Controle da Gestão Pública do Estado do Rio. Participam do programa o titular da Secretaria de Controle Externo do TCE, Carlos Roberto Leal, e a defensora pública Thaisa Guerreiro de Souza. Muito obrigada pela participação dos dois. Uma satisfação. Doutor Leal, vamos começar com o senhor para a gente falar sobre de que forma surgiu a ideia de se criar o PRASaúde na Rede de Controle de Gestão Pública. A gente sabe que essa rede é formada por órgãos de controle, seja os tribunais de conta estaduais, municipais ou federais, também a Defensoria Pública. Como é que esses órgãos decidiram fazer o PRASaúde? Bom, a rede de controle ela é um organismo nacional, né? E ela tem os seus componentes em cada estado. Compõe a rede de controle e os órgãos de controle de uma maneira geral, não só os órgãos de controle externo, que são os tribunais de contas, o mesmo Ministério Público, mas também os órgãos de controle interno. Aqui no Rio de Janeiro, se eu não me engano, talvez já há mais de 6 anos que existe a rede de controle no estado do Rio de Janeiro e a gente já faz encontros regulares desde então. Nesses encontros a gente vem historicamente apresentando trabalhos uns para os outros, ou discutindo propostas de atuação. Já conseguimos fazer algum trabalho em conjunto, mas nós nos ressentimos de uma ação de um pouco mais impacto, que justificasse a reunião de órgãos de tamanha significância, né? E, então, é a partir desse esforço, que não é de agora, é de algum tempo, que está todo mundo pensando, e em virtude desses encontros que a gente faz, a gente começou a debater a questão da saúde e até que surgiu essa ideia de fazermos uma ação conjunta voltada especificamente para a regulação do acesso aos serviços de saúde. Saúde pública é muito mais do que só isso, ou mesmo regulação é muito mais do que regular só o acesso. No conceito de regulação também cabem outras abordagens, como a própria fiscalização ou organização de uma maneira geral, mas a gente entende que a regulação do acesso ela é mais rapidamente sentida pelo usuário que necessita do serviço de saúde. Então a gente idealizou que começar por aí daria uma maior, demonstraria com mais facilidade ou traria mais utilidade para a população de uma maneira mais imediata. E a questão do PRASaúde, a gente sabe que existem filas, muitas vezes, de anos, esperando uma determinada cirurgia, às vezes é uma cirurgia ortopédica, ou em casos emergenciais, quando um paciente precisa de um leito de UTI ou um CTI, e às vezes até morre esperando esse leito porque chega num determinado hospital e aquele leito não está disponível. De que maneira o PRASaúde vai regular o acesso a esse tipo de serviço? A doutora Thaisa está aqui, defensora, e ela vai falar bastante sobre essa questão das demandas, porque acaba sendo esse o trabalho diário dela. Mas, bom, como que o PRASaúde pode ajudar? A gente podia, se a gente vivesse, mas a gente não vive, num cenário de recursos ilimitados, a gente poderia simplesmente só multiplicar a quantidade de serviços de saúde por 3, 4, 5, e talvez a gente não tivesse mais fila por serviço nenhum. Isso é impossível, economicamente impossível. E também não se espera que a administração pública alcance os seus resultados a partir de qualquer gasto. O princípio da eficiência empurra a administração pública para um resultado que ela deve alcançar o melhor possível com cada gasto. O que a gente tem é que existem, em virtude do desenho da nossa federação, que faz com que município, Estado e União sejam entes da federação, cada um guarda a sua responsabilidade e sua própria autonomia. Cada um tem as suas funções e os seus serviços de saúde. Colocado tudo isso no âmbito do território do Estado sem uma organização, o que a gente tem é que os municípios organizam o seu serviço de saúde a partir da sua disponibilidade financeira, mas não a partir da obrigação de pleno atendimento às necessidades de saúde ou condições epidemiológicas ou culturais daquela região. O PRASaúde ele tem a intenção de fazer com que tudo isso funcione em rede. Então, seja o serviço municipal, seja o serviço estadual, seja o serviço federal, eles passam a funcionar a partir de uma organização só e uma série de ações preparatórias. Não se trata só, a solução disso não está só num sistema. O sistema ele vai funcionar na medida que as informações, em que as organizações estiverem preparadas para atuar em rede, é que a gente imagina que isso trará um melhor resultado e, consequentemente, talvez até paralelamente a alguma ação de ampliação dos serviços,
a gente possa alcançar um cenário de fim de fila, ou pelo menos de uma fila que a gente consiga atender o paciente ainda em tempo de salvar a vida ou de garantir a qualidade de vida daquela pessoa. Doutora Thaisa, a gente sabe que há demandas da população em diversos setores da saúde pública. O doutor Léo falou sobre o serviço federal, estadual, municipal. De que maneira essas demandas chegam até a Defensoria Pública? Como esses casos são levados até vocês? A Defensoria Pública que está integrada tem duas, né, que está dentro da rede de controle. Tem a Defensoria Pública do Estado e a da União, tá? Eu não posso, assim, explicar muito bem como funciona a Defensoria Pública da União, porque não faço parte dela. Mas, no tocante à Defensoria Pública do Estado, nós temos, né, duas principais portas de entrada do usuário do SUS, né, que para a gente é o assistido. Então, a gente tem os núcleos de primeiro atendimento, que estão espalhados, né, em todas as comarcas do Rio de Janeiro e que recebem a demanda do assistido que está com um problema de saúde, que não está conseguindo agendar uma consulta, ou não está conseguindo leito ou um exame. Temos a Câmara de Resolução de Litígios, que também é uma entrada do cidadão aqui na capital, e tem o plantão judiciário noturno, que é a porta de entrada, né, das reclamações que são mais urgentes, notadamente, né, pedidos de internação em CTI, né, ou UTI. Tá? E nesses casos, de que maneira a Defensoria atua para ajudar a resolver, né, essas situações? Existem situações em que não é possível, de fato, resolver? Como é que fica isso? Então, quando a situação é urgente, né, quando é uma demanda urgente, em que há um risco iminente de morte para aquela pessoa, ou de uma lesão irreparável à saúde, como, né, o risco da perda de um membro, de uma amputação, né, de uma insuficiência renal, a gente realmente não consegue resolver extrajudicialmente, porque é um risco imediato, e se não há leitos, né, a gente realmente tenta contactar as centrais reguladoras, tenta ver se há uma previsão de transferência daquela pessoa. Se não há, a gente tem realmente que judicializar, porque a cada minuto que passa, a pessoa pode vir a óbito e acontece realmente, que é realmente, infelizmente, no dia a dia, no plantão judiciário noturno. Quando a gente consegue, quando se depara com uma demanda que não é tão urgente, a gente entra em contato, né, com as secretarias estaduais, né, Secretaria Estadual ou as secretarias municipais, tenta, né, ver se essa pessoa está inserida nos sistemas de regulação, se há uma previsão de consulta, se há uma falta de comunicação, se houve algum equívoco, né, no fluxo do sistema de atendimento do SUS, e a gente tenta colaborar para que isso seja resolvido extrajudicialmente em parceria com os gestores. Quando realmente não existe, né, uma previsão de atendimento e aquela pessoa não possui condições de esperar a fila, a gente judicializa, os defensores judicializam. Mas é importante deixar claro que nosso objetivo nunca foi furar, né, a fila. A gente verifica se aquele paciente possui condições. Se o paciente estiver agendado nos sistemas informatizados, ele puder esperar, a gente vai aguardar. É só em casos realmente que a espera pode levar a uma coisa mais grave, né? Isso, pode deteriorar a saúde daquela pessoa. Léo, em relação a esse contato que é feito, a doutora Thaisa falou, a gente liga para as secretarias, tenta verificar a questão da disponibilidade dos leitos, das vagas, e você falou que no Pra Saúde vai ter um sistema integrado que, não sei se eu estou certa, poderia funcionar como uma espécie de um grande banco de dados, que as informações poderiam ser atualizadas para facilitar até esse trabalho, né? Sim, esse é talvez o ponto de partida, né, doutora? A gente precisa conduzir as secretarias municipais, no caso as prefeituras, o governo do estado e até mesmo o governo federal, num processo de organização tal que permita a visualização imediata das disponibilidades reais de serviço. Né? A gente está chamando de um dimensionamento da oferta real de serviços de saúde. É um banco de dados onde a gente vai buscar fazer com que cada ente, com cada município, com que o governo do estado e também o governo federal alimente esse banco de dados com as informações sobre os seus serviços próprios de saúde. Desculpa, não só os serviços próprios, mas também é muito comum a contratação de serviços de saúde pelos entes, pelos municípios ou até mesmo o governo federal e estadual. Se isso não estiver colocado de uma maneira muito visível, muito ordenada, a gente pode estar diante de uma situação em que determinado serviço existe disponível num lugar e não existe no outro. Então, essa é uma das vantagens de se ter esse panorama sobre a oferta real de serviço. Dispor da oferta não significa necessariamente que a gente vai poder, que a gente já está com o cenário pronto, já está com o sistema de funcionamento. Esse é só o primeiro passo, mas é muito comum
que um município, por exemplo, ele sabe a quantidade de profissionais que tem porque ele paga mensalmente, mas ele não é capaz de dizer quanto ele, em termos de serviço, ele disponibiliza. Ele não tem o controle da agenda dos médicos, ele não tem o controle preciso dos equipamentos que estão funcionando ou não. Então, a oferta real de serviços é diferente da contagem simples de pessoas e equipamentos. Porque supostamente aquele hospital poderia ter um tomógrafo ou um aparelho de raio-x e naquele determinado momento esse equipamento não está funcionando e aquele paciente poderia ser encaminhado para um outro local para agilizar esse atendimento. Sim, e uma outra coisa muito importante que também vem depois é a existência dos protocolos de atendimento, ou seja, são as regras que devem ser observadas para fazer o uso de determinado serviço. Não é qualquer necessidade que a gente tenha que nos autoriza ou que nos encaminha diretamente para uma tomografia computadorizada. Então, esse exemplo é bem ilustrativo. Quando a gente está num caso de um plano de saúde, o plano de saúde faz essas exigências todas para saber se aquela é uma necessidade real ou se é, digamos, um excesso do médico, um excesso de zelo do próprio paciente. São esses protocolos que vão ser capazes de direcionar cada necessidade para o serviço correspondente. A partir disso, do dimensionamento da oferta e também dos protocolos, a gente vai poder chegar a um dimensionamento mais preciso da capacidade real de atendimento. E aí sim a gente vai poder visualizar se existe necessidade de ampliar esses serviços. Por hora, ainda que a gente saiba, que a gente perceba diariamente que faltam serviços, a gente não dá para apostar que é só nisso que a gente deva investir, na ampliação dos serviços, porque isso pode nos levar a um cenário de insuficiência financeira para a sustentação do sistema. Doutora Thaísia, em relação a essa integração entre os hospitais federais, municipais, estaduais, a gente sabe que, de repente, num hospital municipal, naquele dia de plantão, a gente não tem um neurologista, um neurocirurgião, um pediatra, casos de emergência, e, de repente, esse mesmo profissional está num outro hospital, naquele mesmo horário, próximo dali, e o paciente não sabe, não é encaminhado para lá por falta de informação dessa rede que poderia existir, né? Isso é muito comum, até no caso que você citou, né? Você acabou acertando. O neurologista, o neurocirurgião é um profissional raro, infelizmente, nossa rede pública de saúde. Muitas das vezes, né, a pessoa está internada no CTI, né, com um acidente vascular encefálico ou cerebral, como queiram chamar, e está precisando de uma avaliação urgente de um neurocirurgião para saber se vai precisar operar ou se vai ser um tratamento clínico, né, daquela situação. E não tem na unidade um neurocirurgião, um neurologista para fazer essa análise. E aí, às vezes, precisamos entrar com demandas judiciais no plantão justamente por causa da falta de integração de todas as unidades e de comunicação das centrais reguladoras. Se houvesse esse funcionamento em rede e uma central única que tivesse a transparência e a visibilidade de todos esses sistemas, possivelmente esse paciente poderia, né, ter essa avaliação ou ser transferido para um hospital que tem um neurocirurgião, um neurologista de forma rápida e eficiente. Porque o Rio de Janeiro, por exemplo, o Estado tem uma central reguladora que não é integrada com a do município. As demais. Isso, com a dos outros municípios. Bom, gente, a gente precisa fazer um pequeno intervalo e volta falando sobre esse assunto no próximo bloco. É só um minutinho, a gente volta já já.